Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ismael Curcio. Eu vim aqui para falar para vocês um assunto muito importante. A gente já vem trazendo para vocês o acompanhamento desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A gente falou bastante para vocês sobre o conflito da Venezuela e os impactos que a gente na época já comentava com vocês que deveria ser pequeno, mas agora a gente está falando de um conflito diferente, tá? E agora sim a gente imagina que o impacto possa ser muito maior para os nossos negócios. E, obviamente, a gente está falando de preço e oferta, disponibilidade de produtos, tá? Então, vamos aos fatos e vamos trazer para vocês o porquê que a gente acredita que isso pode ser relevante para o negócio de vocês. Contextualização. Os Estados Unidos, recentemente, começou uma série de ataques, vamos dizer, Trump, né? Ataques às ações, né, do Irã, né? E aí, a governança do Irã, vamos colocar dessa forma. E esses ataques têm sido, vamos dizer, apresentados de uma forma muito veemente, tá? O que o Trump fala? Inclusive, semana passada, essa semana, na verdade, ele estava no Congresso americano e falou que o Irã é o maior patrocinador de terrorismo do mundo, né? A gente sabe que o Irã é ligado fortemente ao Hamas, ao Hezbollah e esses grupos paraterroristas, tá? E uma coisa que o Trump e o governo Trump, né, a administração dos Estados Unidos tem pedido é que o Irã pare de enriquecer urânio. Eu não sei se vocês vão lembrar, ano passado, aquele ataque que teve a instalações iranianas vindo dos Estados Unidos, né, que foi o martelo da meia-noite, aquele ataque absurdo, né, aquela coisa sincronizada, que foi, acho que do domingo para segunda, ou do sábado para domingo, ele atacou instalações iranianas de enriquecimento de urânio, tá? Então, aparentemente, isso não resolveu, né, a gente teve vários protestos no início do ano. Esses protestos motivaram os Estados Unidos a pressionar de novo o Irã para eles encerrarem o programa militar, o programa de enriquecimento de urânio. Então, os Estados Unidos cobra isso do Irã, o Irã insiste no direito de enriquecer urânio e exige alívio nas sanções. A gente sabe que o Irã é muito sancionado e isso atrapalha bastante a economia deles, tá? Teve uma reunião ontem, tá, em Genebra, não diretamente o Irã, né, o Oman estava representando o Irã, e acabou que a reunião não foi da forma que eles queriam. O mercado até botou um pouco mais de prêmio de risco. Mercados estão subindo. Hoje o Brent já bate $72 por barril, tá? O diesel sobe também, gasolina sobe também. Então ficou para a próxima semana as discussões. O viés positivo é que teve discussões, né? E elas acabaram não chegando a lugar nenhum, mas as discussões foram boas e promissoras, segundo os dois porta-vozes, tá? Pessoal, do lado americano, a pressão militar é muito grande. A gente está falando dos dois principais porta-aviões de guerra dos Estados Unidos sendo direcionado por Oriente Médio, tá? F-35 e F-22 são caças de guerra, tá, pessoal? Voltados para ações militares. 1 hora de voo de um F-22, o Raptor, que é esse última geração, quinta geração americana. São 2, 3 dias de manutenção, então é caríssimo. E, obviamente, a gente está falando do maior porta-aviões do planeta, que é esse USS Gerald Ford, foi direcionado para lá, então o custo é muito grande. Lembrando que esses porta-aviões estavam no Caribe para o ataque da Venezuela, tá? Então, os Estados Unidos não tá para brincadeira, como a gente sabe, tá? Beleza, Smiley. E do que a gente está falando? Qual que é o volume? O que é o impacto? Pessoal, o Irã sozinho, ele não tem uma produção tão relevante. Nós estamos falando de 3 milhões de barris por dia. Só que a região é muito relevante. Isso aqui, pessoal, 20 milhões de barris por dia é a exportação, porque a Arábia Saudita, ó, produz 10, exporta 9 e pouquinho. Então você tem uma exportação de 20 milhões de barris por dia da região. Isso é 20% do consumo mundial, diário mundial. Então o mundo consome 100 milhões de barris por dia. Se a gente tem qualquer tipo de conflito aqui, pessoal, com certeza os navios vão parar de circular, tá? Os Estados Unidos fez isso no Caribe, não sei se vocês vão recordar, mas ele interrompeu o fluxo de navios justamente pelo risco, né? O risco das empresas e etc. As próprias empresas não colocam em risco a sua tripulação. Outra ameaça sempre muito grande do Irã é fechar o Estreito de Hormuz. A gente acha que isso talvez não seja tão viável, né, para eles acabarem atacando navios ou fechando. Isso aconteceu raríssimas vezes na história, tá? Então não é tão provável que isso aconteça. Mas qualquer conflito armado aqui vai impactar esse fluxo de navios e consequentemente, os preços, tá, pessoal? Então, isso aqui é o primeiro ponto para a gente estar olhando. Aqui,
aqui eu queria fazer uma análise para vocês. Esse primeiro ataque aqui, pessoal, foi realmente o ataque de Israel contra as bases militares no Irã. Aqui sim, eu não sei se vocês vão recordar, eu comentei no início, foi quando os Estados Unidos fez aquele ataque noturno, né, naquela montanha, aquele avião, aquele míssil que conseguiu ultrapassar e furar as montanhas lá, atingiu a base militar. O que aconteceu aqui? Ele subiu, quando chegou de domingo para a segunda-feira, essa barra vermelha é segunda-feira, o mercado devolveu todo o prêmio de risco. Por quê? Porque os ataques que o Irã, a retaliação do Irã foi muito fraca. Eles atacaram uma base nos Emirados Árabes, Americanas, mas assim, não feriu ninguém, então o sistema antimíssil pegou facilmente, então o mercado sentiu que não teve retaliação. E isso é importante, porque o ataque por si só americano não quer dizer que a gente vai ter uma alta de preço, tá, pessoal? Eu quero explicar para vocês o que a gente vê. Ó, eu vou botar os 3 aumentos aqui. Pessoal, aqui é onde estava o preço, nós estávamos falando de $60 por barril. A gente teve 10% de aumento com aqueles protestos iranianos na virada do ano, não sei se vocês lembram, lá para janeiro. A gente teve 10% de aumento. Depois, a gente entrou com o vórtice polar nos Estados Unidos, que impactou principalmente o diesel nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês isso. E continuidade das tensões, tá? Então, continuou já, o Trump começou a ameaçar, a falar muito sobre o Irã e os protestos. Isso deu mais 10% de prêmio de risco. E agora, recentemente, a gente teve exercícios militares iranianos no Estreito de Hormuz e movimentação, que foi o deslocamento desses navios todos por Oriente Médio. Isso teve mais um prêmio de risco. Hoje, aqui estava 70, isso aqui era ontem, hoje o preço já está 72, por quê? Porque começaram as discussões, os acordos, né, no Oriente Médio, mas elas acabaram, lá foi em Genebra, ontem, na verdade, teve essa discussão, e eles acabaram não avançando. Então o mercado tá ainda colocando um prêmio de risco forte, tá? Ismael, o que esse prêmio de risco pode significar em preço? Isso aqui foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, crack spread. O que é o crack spread, Ismael? A diferença do preço do diesel para o barril de petróleo. Chegou a bater $120. Isso significa que um barril de diesel custava $120 a mais do que o barril de petróleo. Por quê? Porque a Rússia é hoje o segundo maior exportador de diesel, era o maior exportador de diesel junto com os Estados Unidos. Então uma guerra entre os dois impactava diretamente o diesel e puxava muito os preços de diesel. Agora é diferente? É diferente. Por quê? Porque aquela região, Estreito de Hormuz, Irã, são produtores de petróleo, então eles impactariam menos o diesel, tá? Então para a gente ter ideia, o diesel subiu 58%, é claro que puxa o petróleo, porque obviamente o diesel e a gasolina são os principais subprodutos do petróleo. Pessoal, agora a gente fez uma análise, o petróleo subiu 18 e o diesel 22. Ismael, mas o diesel está subindo mais, por causa do vórtice polar nos Estados Unidos. Pessoal, quando tem essas situações de muito frio intenso nos Estados Unidos, o diesel ele é extremamente demandado, tá? E a cotação do diesel em Nova York, onde foi afetado, né? Não sei se vocês acompanharam, regiões muito frias, né? E acaba eles utilizando muito o diesel para aquecimento, né? Então acaba que o diesel foi demandado, o diesel continua muito forte, mas é uma guerra que deve puxar petróleo, tá? O preço mais impactado deve ser petróleo. Ok. Para fechar aqui, pessoal, isso aqui é a movimentação de navios de guerras americanos no Oriente Médio. Olha isso aqui. Aqui foram 3 conflitos que a gente teve entre Israel, obviamente Israel é o principal parceiro militar dos Estados Unidos, né, na região, e aqui é agora. Então, se você pegar no histórico recente, desde 24, a gente chegou na situação onde a gente tem mais navios americanos de guerra militar na região. Olha aqui, isso aqui embaixo são os porta-aviões. Pra vocês verem, ó, durante 26 a gente estava, desde metade do ano passado, não tinham 2 porta-aviões lá no Oriente Médio. E a gente está hoje com os 2 porta-aviões, que é um indicador forte de guerra. A gente tem que lembrar o quão caro custa para mover esses porta-aviões, tá? Outro bom indicador, a Arábia Saudita está exportando muito petróleo. Com o preço alto está exportando petróleo? Sim, por quê? Numa eventual guerra e qualquer problema no Estreito de Hormuz, o fluxo do maior exportador vai ser prejudicado. Ela acaba antecipando essas exportações, China e Índia principalmente acabam
antecipando as exportações para não correr o risco de ficar sem produto. Isso aqui é um bom indicador também que aconteceu recentemente, tá? Então a gente está com uma exportação fortíssima, mais forte dos últimos 2 anos pela Arábia Saudita. Pessoal, o polymarket aqui é interessante a gente analisar, tá, pessoal? Isso aqui não quer dizer nada na prática, mas é mais um indicador. O polymarket é um mercado futuro de probabilidade, de previsão, as pessoas colocam dinheiro para indicar qual que é a maior chance de acontecer o ataque. E aqui o pessoal colocou que existe 50% de probabilidade, né, desse ataque acontecer até dia 15 de março e 65% até dia 31 de março. Nós estamos falando de 2 semanas de hoje para frente. Ou seja, se acontecer um ataque, o que pode acontecer? O que deve acontecer com o preço? A gente tem 3 cenários aqui, tá? E é importante a gente entender o porquê que a gente colocou esses 3 cenários. Aqui é o preço atual. Eu vou começar com o cenário 2. Se continuar a pressão militar sem ataques e sem acordo, a gente sabe que a paciência do Trump ela é curta. Então a gente acredita que, por exemplo, mais uma semana sem acordo, semana que vem eles vão sentar de novo para se reunir, tá? O preço deve continuar nos mesmos patamares atuais, tá? Que são patamares altos, tá? Cenário 1, Smalen. Ataque dos Estados Unidos seguido de uma retaliação do Irã no Estreito de Hormuz. Prolongamento do conflito. É isso aqui que o mercado tem medo. Por quê? Se os Estados Unidos ataca e o Irã retalha, e ele anunciou nessa conversa de ontem que se tiver ataque, ele vai atacar bases americanas no Oriente Médio. Ou seja, atacou bases americanas, atacou navios no Estreito de Hormuz, lembrando que o Hamas, esses grupos terroristas, eles sempre fazem isso, atacam navios, atacam bases, etc., e ataques terroristas, né? Isso pode acontecer. Aí a gente tem um nível de referência de 72, aqui a gente pegou níveis técnicos, tá, pessoal? De 75, 82 até 92 dólares por barril. Smale, pode acontecer? Com toda certeza. Um ataque americano seguido de uma retaliação séria do Irã, a gente pode ver um prolongamento dessa guerra e a gente pode ver o petróleo sim subindo aí seus 20 dólares numa piora desse ânimo, tá? E o cenário 3, que seria o cenário mais favorável para a gente. Pessoal, o ataque pontual seguido de uma resolução diplomática, o acordo entre Irã e Estados Unidos. Foi o que aconteceu no último ataque. Estados Unidos atacou, Irã não ataca, o mercado entende que não vai ter retaliação, ele tira o prêmio de guerra, ele tira o prêmio de risco, que é 12 dólares até agora, tá? Smiley, qual que é o cenário mais provável? Se eu pudesse apostar, o cenário 3. O Irã não tem capacidade de bater de frente com o Trump e a gente sabe o quão agressivo é o presidente Trump em cima desses ataques, em cima dessas ações. Então, se eu pudesse apostar, eu diria que isso aqui pode acontecer. Porém, pode acontecer as duas coisas. A gente pode começar o conflito, pode ter alguns bombardeios, pode ter algum tipo de retaliação, o mercado sobe, mas depois a gente pode ter uma resolução. Não acho que vai ser um conflito longo, como está acontecendo com Ucrânia e Rússia. Eu acho que a gente tem uma probabilidade de ter um conflito bem mais simples, bem mais fácil de resolver do que a gente tem tido com a Ucrânia. O Trump não tem interesse nenhum de prolongar uma guerra agora. Pessoal, acho que é isso. Eu queria agradecer o tempo de vocês nesse vídeo e que deixe claro que a StoneX está sempre disponível, os consultores, a nossa área de petróleo, a gente tem consultores especializados para ajudar os clientes nesses momentos difíceis, para dar recomendação e para entender os riscos de vocês para cada uma das coisas. Beleza? Boa semana e vamos esperar que a gente não tenha mais guerra. Valeu!